Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 29. O padre dos inventos. A incursão nos périplos terrenos para o espírito que estagia na evolução é a mais abençoada escola da vida, entesourando-lhe valores eternos para a perfeição e, sobretudo, proporcionando-lhe os recursos seguros para a correção de seus grandes erros. Analisando as desventuras de nosso amigo, agora enriquecidas pelos novos fatos resgatados de seu pretérito, podíamos sentir a enormidade da providência divina a seu favor, compreendendo que sem as oportunidades da reencarnação, permitindo-nos corrigir o passado e refazer o futuro, reconduzindo o feixe de forças poderosas que nos veste a personalidade para novos rumos, ainda estaríamos perambulando pelas trevas, algemados à ignorância, chafurdados nas maldades e vergastados por dores infindas. Renascia Alberto, servindo-se agora do beneplácito do sacerdócio, a fim de esculpir na consciência denegrida a rota da redenção sob o signo do Cordeiro. Novamente acompanhado de Constança, a personagem que agora encontrava lugar na trama viva a que assistíamos. Reconhecendo o valor de sua intercessão amorosa e seu belo gesto de renúncia em favor do esposo dileto, completamente deslocado pelo ódio e extraviado nos sombrios caminhos da vingança, concitava-nos ao respeito, despertando-nos simpatia e interesse pela sua história. Heitor, ainda mantendo nosso amigo sob dirigido sono hipnótico, em complexa operação energética, continuou a manipular suas reminiscências transreencarnatórias, fazendo-as verterem novos conteúdos do passado, na sequência, sob nossa análise. Agora, nosso amigo aparecia nas feições de um sacerdote, de pé em um púlpito, diante de enorme público que, em atitude de respeitoso silêncio, denotava ansiedade para lhe ouvir o sermão do dia. Com um olhar percussiente, podia identificar que as primeiras fileiras acomodavam pessoas galhardamente paramentadas, ostentando a riqueza dos ornamentos régios. As fileiras seguintes guardavam numerosos nabados, enfeitados de espalhafatosos vestuários, adornados por vastas cabeleiras postiças, cacheadas de branco. Não havia dúvidas. Estávamos perante uma fina aristocracia de potentados da era barroca, esquecida de que o mestre nos recomendou a simplicidade para que as portas do reino de Deus se nos abram. Sua aparência nos afigurava as feições de um rapaz de singular formosura. Os cabelos longos e negros, partidos ao meio, emprestavam-lhe a mágica mistura da beleza helênica, adornada
pela masculinidade dos traços latinos. O queixo proeminente, denotando força de expressão, sustentava lábios bem estreitos e bem traçados, deixando entrever muito pouco do que fora o rude e bárbaro Zenon. Estávamos seguramente diante de uma bem proporcionada figura masculina, de porte altivo e belo, aparentando pouco mais de 20 anos. A larga destra apoiada no parapeito do púlpito nos fazia, entretanto, recordar as agigantadas mãos do antigo armeiro. O conjunto, contudo, surpreendia-nos pela metamorfose a que fora submetido o portentoso senhor dos canhões, convertido agora em preletor ciceroniano, de expressão fina e inteligente, moldado sem dúvida no recolhimento dos longos estudos catedráticos. Notando-nos o assombro, Heitor nos esclarecia. Apresento-lhes o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, ontem Zenon e hoje Alberto, 3 encarnações de um mesmo espírito em trânsito na romagem humana. Estamos em Lisboa, no início do século XVIII. Nos primeiros bancos da igreja, como os amigos podem notar, identificamos Dom João V, o rei de Portugal, a rainha, a esguia, a arquiduquesa, Dona Maria Ana de Habsburgo e sua corte de nobres. O jovem sacerdote, recém-chegado do Novo Mundo, comparecia pela primeira vez diante da distinta plateia, exigindo-lhe perfeito controle da ansiedade. Já trazia, contudo, a fama de ser um noviço de inigualáveis recursos, de inteligência e memória surpreendente, servido por invulgar erudição sacra e profana. A insegurança diante do primeiro sermão no Velho Mundo, para onde se dirigiu a fim de completar sua formação monástica, o excitava, porém era facilmente suplantada pela enormidade de sua autoconfiança, afugentando todo e qualquer temor, embora a distinção do público pudesse apavorar o mais hábil orador. Entretanto, deixemos que sua mente vagueie com liberdade pelos campos das reminiscências suscitadas, situando-se onde melhor lhe aprouver. De imediato vimo-lo num aposento às escuras, despertado por golpes pesados na porta cerrada. Denotando assombro e medo, levantava-se apavorado, permanecendo silente até que ouviu, de uma voz rofenha, alguém que proferia: Nossa Senhora Virgem Maria, nos salve! Tratava-se, sem dúvida, de uma senha, pois imediatamente ele abriu a porta, identificando um emissário de confiança do rei, que lhe trazia urgente mensagem. Sua Majestade é o rei, que Deus guarde, manda avisar a Vossa Senhoria ser preciso que parta imediatamente, pois o cardeal da Cunha já expediu ordem para prendê-lo logo pela manhã, levando-o, sem demora, ao tribunal do Santo Ofício. Assustado, despedia o discreto mensageiro, despejando algumas moedas em sua mão. Embora imerso na escuridão quase completa, apanhou apuradamente como podia alguns pertences, preparando-se para imediata retirada. Em uma pira ateou fogo a vários papéis e livros, saindo em seguida, ocultando-se sob o véu da noite, que já avançava pela madrugada. E logo víamos esgueirando-se por licenciosa e sombria rua de antiga cidade, acompanhado de outro homem, envolvidos em longas túnicas escuras. Heitor, compreendendo perfeitamente a cena evocada, nos esclarecia: Nosso amigo está em precipitada fuga, pois se acha ameaçado de morte, diante de graves acusações.
Vemos aqui como o espírito se fixa com maior ênfase nos instantes em que se vê vitimado pelos outros, tentando evadir-se da recordação dos próprios erros, que eles justificam a posição. Retornemos mais uma vez em nossa história, a fim de compreendermos o que se passa. Deixemos, porém, que ele nos acompanhe com a mente semidesperta no presente, pois no relance já se deu conta de todo o seu pretérito. Alberto, mostrando estar completamente ciente das cenas que lhe abundavam na memória, deixava-se arrebatar pela surpreendente rememoração que não lhe permitia a mínima dúvida de estar diante de inquestionável realidade vivida e não mero sonho. No mundo dos encarnados, tais recordações, arremetidas de passado tão distante, comparecem como imprecisas visões mentais, sugerindo tratar-se de meras fantasias, diferentemente do nosso plano, onde são vivas e reais. O nobre benfeitor, ainda sustentando-lhe a fronte com a destra, prosseguiu. Nosso irmão renasceu em terras brasileiras, na Vila de Santos, no século XVII, albergado em uma família que trazia a missão de formar grande número de sacerdotes. Embora seu pendor não partisse de sincera devoção às coisas santas, deixou-se conduzir pela destinação da maioria dos irmãos, pois dos 12 filhos do casal, 8 foram encaminhados à ordem sacra. Sem o saber, contudo, dava cumprimento à determinação a que se impusera desde o plano dos espíritos. Logo foi enviado para o seminário de Belém, na Bahia, para efetuar os seus estudos eclesiais, apadrinhado pelo amigo da família, o padre Alexandre de Gusmão, de quem tomara emprestado o sobrenome, como era costume na época. Destacando-se entre os estudantes por demonstrar inusitado dote de memória, acurada inteligência e grande habilidade manual, logo chamou para si a atenção dos clérigos que o dirigiam. O seminário de Belém sofria com a falta de água, exigindo dos párocos e seminaristas penosa caminhada à distante fonte, em vertente de difícil acesso. O jovem Bartolomeu, inspirando-se na ciência de Arquimedes, com a qual se encantara desde cedo, desenvolveu engenhoso mecanismo hidráulico em que a própria força da queda d'água fazia subir parte dela por um encanamento até a instituição, ganhando com isso imediata admiração dos cônegos. Revelava singular pendor pelas ciências físicas e mecânicas, muito mais do que pelos estudos teológicos, mostrando de fato um espírito ainda pouco amadurecido para a vocação monástica. Favorecido, entretanto, pelo seu protetor, tendo em vista a exemplar dedicação aos estudos e os prodígios de memória, recebeu permissão para completar sua formação em Lisboa, coadunando o forte desejo que lhe movia os interesses. Na longa viagem rumo ao velho mundo, admirando-se do improfícuo esforço dos marujos em recolher a água que permanentemente alagava os porões do navio, imaginou de imediato um eficaz instrumento para aspirá-la automaticamente. E logo desenhou com esmero o seu projeto intitulado Modo de esgotar sem gente as naus que fazem água, utilizando-se de um parafuso de Arquimedes que, girando pelo movimento da própria embarcação, evacuava a água, liberando os pobres homens de tão árdua tarefa. Em Portugal tratou de pedir privilégios para o invento, conseguindo do rei o subsídio para suas experiências. Contudo, não despertou interesse naqueles que detinham condições de executá-lo. Embora seus sermões fossem famosos e muito apreciados na época, vivia muito mais interessado nos estudos eruditos
e em suas experiências do que nas práticas religiosas, e jamais deteve sua carreira de invencionices. Rememorando precocemente o lídimo gênio inventivo do Senhor dos Canhões, que ainda brandia em frene na intimidade consciencial, dava vazão à voz do Espírito que lhe pedia realizar benefícios em prol do progresso humano, com o qual se sentia compromissado. E encontrou na ciência de Arquimedes as inspirações para suas criações. Criou uma embarcação dotada de rodas de paz, movidas por pedais, através de eficiente mecanismo de polias e roldanas, coisa que somente mais tarde seria novamente reinventado. Contudo, muitas de suas invenções eram realmente estapafúrdias, típicas dos excêntricos, sem olvidarmos que é preciso sair do comum para fazer brotar os laivos da genialidade no processo de maturação do pensamento. Com um estranho conjunto de lentes e espelhos, dizia assar carnes com a luz solar, aparelho sem utilidade e muito ridicularizado por aqueles que não podiam compreender o alcance de suas criações. Trabalhou por muito tempo na tentativa de fabricar carvão mineral artificial, tentando resolver o problema de sua carência, levando ao forno misturas de barro com capim, projeto que jamais deu certo. Intentando desenvolver medicamentos para os males humanos, misturava ervas ao acaso, em completo desconhecimento de suas ações, sem conseguir resultado algum. Devido a este prolífero e inexplicável empenho em criar utilidades, algumas exóticas e improfícuas, recebeu com propriedade do povo o título de padre dos inventos. Fascinado, sobretudo, diante das propriedades da pólvora, despendeu largo tempo procurando afanosamente descobrir algum uso benéfico para ela. Nada conseguiu com o explosivo, porém, desenvolveu com sua habilidade alguns tipos de fogos de artifícios, ainda em uso nos dias de hoje, e que lhe valeram outras alcunhas, como o cônego da ordem dos artilheiros e pároco dos foguetórios, dentre as muitas que lhe outorgaram. Estes ingentes esforços nos incitam a admirar a força de expressão de um espírito investido em suplantar o passado culposo a qualquer custo, revelando-nos que os remorsos não se calam facilmente, retidos nos recessos sempre ativos do inconsciente, embora contidos pelo esquecimento temporário. Após breve e oportuno silêncio, permitindo-nos assimilar o interessante desanovelar das aventuras de Alberto, continuou o benfeitor. Afável de gênio, douto em ciências, de imediato provocou grande impressão no rei, ao ouvir os seus belos sermões, e foi logo convidado a frequentar o Palácio Real, convocado para as homílias particulares e serviços sacerdotais da corte. Era o início de uma amizade que se estenderia por alguns anos, mas que lhe atraiu enormes dificuldades, pois despertava de imediato grande inveja nos clérigos, que ambicionavam os privilégios régios e a abastança dos palácios monárquicos. Passou a frequentar a Universidade de Coimbra, doutorou-se em cânones, fazendo-se logo amigo das maiores notoriedades intelectuais da monarquia. Por ordem do rei, que lhe passou a devotar grande estima e admiração, foi indicado para a Academia Real de História e nomeado fidalgo capelão da Casa Real, consolidando uma posição invejável, praticamente impossível de ser alcançada por um desconhecido filho de plebeus, oriundo de somenos colônia de Portugal. Gozando de todas as prerrogativas do soberano, foi empregado no Ministério de Estrangeiros, encarregado de tarefa da maior importância. Era comum nas cortes europeias de então a violação das correspondências diplomáticas dirigidas aos seus representantes, a fim de que os governos pudessem
se ajuizar das reais intenções dos outros estados. O recurso para se evitar isso era o envio de cartas cifradas, e para entendê-las era necessária grande perícia. Fiando-se na inteligência de Gusmão, Dom João V confiou-lhe este espinhoso mistério. E tão bem se saiu nele que não havia códigos que não decifrasse, prevenindo a coroa portuguesa os negócios com as outras nações. O monarca lhe abriu as portas do Palácio Real, onde encontrava sempre a mesa posta, e passou a viver em insolente Fausto, andando em carruagens luxuosas, sendo bem visto e cortejado também pelos principais da corte. Não tardou desta forma a despertar imediata a atenção dos potentados da igreja, que não podiam admitir que um mero e jovem pároco, de origem modesta, pudesse sobrepujá-los com tamanha rapidez, subestimando o natural carreiro de ascensão clerical. Estava armado o cenário para infundadas perseguições, validadas pelos mais abjetos sentimentos de inveja e despeito. E foi exatamente esta animosidade que lhe obstaculizou o profícuo progresso dos valores natos do intelecto, somados ao desejo de realizar algum benefício em prol da humanidade. Embevecidos, deixamo-nos embalar pelo enredo, sem nos animar a interromper o benfeitor com as considerações que nos assaltavam. Mostrando enorme conhecimento dos fatos, prosseguiu o prestimoso amigo. De suas estranhas invenções, entretanto, a mais famosa foi a do balão que se enche de ar aquecido ou gás mais leve que o ar atmosférico e que por isso se eleva e se mantém na atmosfera, o aeróstato, como todos sabem. Conhecendo o impulso arquimediano, compreendeu que os vapores que escapavam de uma chama eram mais rarefeitos do que o ar, fazendo elevar na atmosfera objetos leves atirados sobre eles. Imaginou então um modo de contê-los em um recipiente fechado, a fim de que pudesse por si só ascender no ar. Armou uma pira de fogo sob um balão de papel encerado e o fez flutuar milagrosamente, concluindo acertadamente que bastaria aumentar o tamanho do artefato para que conseguisse elevar a si próprio e navegar pelos ares. Surpreendido diante do que poderia ser a mais espetacular máquina do mundo, e depois de assegurar o seu sucesso nas experiências preliminares, tratou de pedir privilégios à coroa pelo aparelho, que iria revolucionar a vida no planeta. Prevendo o futuro, dizia que tal instrumento de voar poderia transportar 30 ou mais pessoas, avançar por mais de 200 léguas e levar recursos para os exércitos, imaginando de início a aplicação bélica para o seu invento. E com efeito, na presença do monarca e sua corte, no pátio da Casa da Índia, em 8 de agosto de 1709, obteve êxito com uma miniatura do balão que, subindo, terminou por incendiar as cortinas do salão, causando, entretanto, enorme impressão entre os presentes. Dom João, entusiasmado com o extraordinário aparelho, interessou-se em financiá-lo, dizendo que em breve voaria. Gusmão tornou-se verdadeira celebridade na época, recebendo o título que de fato o caracterizou na história dos homens, o Padre Voador. Embora muitos historiadores afirmem que nosso amigo tenha voado, não se trata de uma verdade. Ele não chegou a se elevar como queria em seu aeróstato, mérito que realmente coube aos irmãos Montgolfier, na França, cerca de 80 anos mais tarde.
embora tal proeza tenha erroneamente lhes imputado a primazia do invento. Um triste motivo, meus amigos, induziria o fim de tão belo sonho e o fracasso de seu arrojado projeto, e gostaria de lhes revelar. Fim da primeira parte. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.